Agora vamos cuidar da coluna? Isso mesmo, nós convidamos o Dr. Vanderlei Lima. Ele é neurocirurgião do Hospital Albert Einstein, especialista em hérnia de disco, tumores de coluna e todas as queixas mais. E eu fiquei assustada. Mais de 80% da população pode ter problemas na coluna. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como vai? Tudo bem, doutor? Sim. É muita gente. Sim, as estatísticas americanas, estatísticas brasileiras sempre provam que algum período da vida nós vamos ter dor na coluna. Seja criança, que faz alguma prática esportiva, adolescente, adulto, ou quando vamos envelhecendo naturalmente. Pode ser, então, em qualquer idade, não é coisa de velho. Não é coisa de velho. Quanto mais se usa a coluna, mais desgaste vai ter. Agora, uma das coisas que a gente sabe que provoca problemas de coluna é a questão da postura, né? Mas a gente anda tudo errado, a gente senta tudo errado. Como é que a gente corrige isso? Bom, o ser humano, um belo dia, na nossa evolução, né? Um dia nós andávamos de 4. Sim. Ficamos em pé. Então, a partir da nossa evolução em ficar em pé, nós pagamos os tributos. Subimos escadas, descemos escadas, abaixamos, fazemos flexão, carregamos peso. Então, tudo isso é acumulado no decorrer do tempo. Agora, não é só a coluna também. Às vezes é músculo, é ligamento. E a coluna é aquilo que vai sofrer mais. Agora, quanto mais idoso, mais osteoporose vai ter, mais os traumas foram acumulados no decorrer dos anos. Então, isso é um tributo que nós pagamos na nossa evolução. Estávamos de 4, ficamos em pé. Né? Então, a sobrecarga na coluna é uma coisa da nossa evolução. Não tem como fugir disso. Qual é o problema maior da coluna? Dentre tantos que a gente tem? Eu acho que a população está envelhecendo. A nossa população está envelhecendo, então as artroses, os desgastes é a causa mais comum. Isso depende muito de faixa etária para faixa etária. Se alguém faz um esporte muito de alta performance, pode ter trauma. Tá. Os acidentes de carro, acidentes de moto podem ter traumas. O paciente da idade de 30 a 50 anos pode ter até a hérnia de disco. Mas o paciente que evolui mais, vai chegar aos 80 anos, 90 anos, vão ter os desgastes naturais de coluna. Hérnia de disco, o que é uma hérnia de disco? Toda coluna existe vértebra e existe um disco. Esse disco ele funciona, para todos entenderem... É uma cartilagem? É um tecido cartilaginoso. Ele funciona como amortecedor. Tá? Sei. Então, como amortecedor, ele vai amortecer o peso ou a sobrecarga que a gente tem na nossa coluna. Tá. Então, aquele azulzinho ali é o amortecedor. Isso, aquele é o núcleo do disco. Se o ao redor não está bem, desidratou com um envelhecimento ou com um trauma, um movimento brusco, aquilo pode romper a periferia e o que está interno, que é um núcleo, sair. Ao sair, ele vai comprimir um nervo. Pode comprimir um nervo na coluna cervical, na coluna torácica ou na coluna lombar. Então, a coluna é uma unidade como um todo. Mas eu tenho vários e vários segmentos, cervical, torácico e lombar. E isso vai causar uma dor terrível. Sim, a dor, ou ela é dor aguda ou ela é dor insidiosa. O que é insidiosa? Ela vai progredindo. Isso é como se fosse uma inflamação? Não, isso é uma compressão. 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 O que é inflamação na coluna? A inflamação, entre uma vértebra e outra, elas se articulam. Se não se articulam, ela tem o mesmo tecido sinovial que nós temos no punho, no cotovelo. Porque aqui, ó, isso. É isso aqui, né? Isso aqui é uma articulação, né? Uma articulação. Na coluna também, as vértebras se articulam. Então, ali eu posso ter um processo inflamatório, que chama-se artrite. Eu posso ter artrite na coluna, artrite no ombro, no punho, nos dedos, no joelho e no tornozelo. Isso é inflamação? Isso é inflamação. Quem cuida disso, geralmente, são os bons reumatologistas que cuidam dos processos inflamatórios. Então, às vezes, todo mundo tem uma dor na coluna, já vai procurar um ou outro especialista. Não, existem vários especialistas para avaliar. O reumatologista é um clínico que avalia as inflamações. Tá? O ortopedista avalia a coluna junto com o neurocirurgião, onde eventualmente tem o trauma, tem os desgastes, tem as malformações também da coluna, as escolioses. Mas quando tem a compressão, eu uso até uma metáfora para todos entenderem, é uma pedra dentro do sapato, que às vezes está causando dor. Remédio ajuda? Ajuda. Pode não ajudar? Também pode não ajudar. E às vezes, se a compressão de um nervo é tão importante, levando uma dor, que
Passa um período de tratamento clínico. O que é tratamento clínico? Remédio, repouso, analgésico, anti-inflamatório. Aí tem que se pensar se é cirúrgico ou não. Nem todos os casos são cirúrgicos. As pessoas estão se manifestando aqui. Essa pessoa fala que passou por uma cirurgia, colocou 2 próteses, 4 pinos, estavam gastos. Substitui-se o disco natural por um disco artificial. Ele é feito do quê? Geralmente titânio. Titânio e poliuretânio. São produtos sintéticos, são corpos que são colocados no organismo. Mas aí não pode generalizar, eu vou colocar disco, eu vou colocar parafuso. Cada doença, cada patologia, cada faixa etária, cada manifestação, cada exame, ou ressonância, ou tomografia, ou até mesmo raio-x, vai mostrar a técnica que vai ser feita para tratar o quadro de compressão e de dor. Problemas de coluna, eu devo ir onde mesmo? Tem reumatologista, fisiatra, tá, ortopedista, nossa, neurologista, tudo isso? Neurocirurgião, acupunturista, todos tratam. De vez em quando eu falo, coluna é uma terra de ninguém. É muita gente. Olha só que essa pessoa, a Aline, está falando o seguinte, que, aliás, eu ia até perguntar isso, viu, Aline? Ela fala que já foi em vários médicos, dão fisioterapia, mas nunca melhora. Será que isso não tem cura? Qual é o problema dela? Fica trava na cama. O que é coluna travada? Que eu já ouvi de vários colegas, inclusive. Não é a coluna travada, é a defesa que a pessoa tem. Se eu tenho dor, eu vou ter um enrijecimento, uma contração da musculatura. Então, isso aí, a musculatura vai ficar rígida. A coluna, que ela tem uma mobilidade, tem uma curvatura, você vai se defender naturalmente. Como é que você vai se defender? O músculo contrai. Ao contrair... É isso que trava. A sensação de travamento. A sensação. Mas não é, às vezes, a coluna em si. Agora, o problema é saber a causa. E a obesidade é uma causa? Claro, sobrecarga. Sobrecarga de peso no disco. Tá? Então, não é só obesidade. Eu tenho prática esportiva, eu caminho, subo escada, desço escada, empurro peso, carrego peso, o disco suporta tudo isso. Isso tudo vai desgastando, né? E isso é acumulativo. É como tomar sol. Doutor, estão perguntando aqui, por favor, fale sobre fibromialgia. É verdade que não tem cura? Fibromialgia é uma área que não é da neurocirurgia, certo. São dores musculares difusas. Hoje em dia, quem trata e trata muito bem são os reumatologistas. Reumatologista é uma pessoa especialista para isso. Tá? Cervical, dá tontura? Pode dar tontura. Se o paciente está evoluindo na idade, aí costuma ter esporões ósseos ou bicos de papagaio, que pode comprimir uma artéria ou outra que passa dentro da vértebra. E aí, se eu tiver alguma alteração na circulação que vai para o cérebro, posso dar tontura. A coluna em si, não dá tontura. Dor de cabeça? Não, aí é toda a musculatura que vai dar uma dor referida, uma dor reflexa nessa região. O que é bico de papagaio? Vou contar uma história. Antigamente não tinha tomografia, não tinha ressonância. Então só tinha raio-x. Então era uma interpretação radiológica, onde o osso bico de papagaio é um esporão. Então tem o esporão de cima, o esporão de baixo. Então ele tem uma conformação no raio-x como se fosse bico de papagaio. É um osso? São 2 ossos, são 2 ossinhos que vão formando novamente. E no achado no raio-x, os radiologistas antigos davam o nome de bico de papagaio. Eles associavam, isso aqui é artrose, então parece um bico de papagaio. Se eu tenho uma fratura, tem uma parte lá da coluna, parece um cachorrinho. O cachorrinho tem uma fratura, tem uma coleirinha, o cachorrinho não tem coleirinha. Tem uma malformação de vértebra, que parece o chapéu do Napoleão invertido. Então são nomes que os radiologistas davam mais tempo atrás. Hoje não se usa mais isso. Isso está na linguagem popular. Então, artrose, discoartrose, é um achado de exame. Eu vou ver melhor aonde? Tomografia, ressonância. E antigamente não tinha isso. Não. Doutor, o problema na coluna, ele dá amortecimento de perna, de braço? Pode dar sim. Formigamento? Pode dar formigamento, pode dar dor, pode dar formigamento, pode dar adormecimento, sensação de picada, ou às vezes até dor, tipo facada. Mas isso depende, o que está mais acometido? Músculo, ligamento ou nervo.
Então, se o nervo está acometido por uma compressão, a sensibilidade vai estar alterada, a força pode estar alterada, ou seja, eu posso ter uma compressão, por osteoartrose, os bicos de papagaio, até as hérnias de disco. E uma coisa que é muito comum nas pessoas idosas, são as osteoporoses e os achatamentos de vértebras. A fratura natural que eu posso ter no decorrer dos anos. As mulheres não têm diminuição de estrógeno, então se eu tenho menos estrógeno, eu vou ter mais osteoporose e, consequentemente, se eu tiver mais sobrecarga, essa vértebra ela vai diminuindo progressivamente de tamanho. E aí vai ter uma compressão, vou ter uma dor, vou ter um formigamento, às vezes está latejando. São manifestações, mas isso depende do exame do paciente. Isso é fundamental. O exame por si só não trata. Conversa com o paciente, vê a história do paciente, como é a dor, por onde ela irradia. Para eu saber se é coluna. Para saber se é coluna. E se for músculo? E se for ligamento? É uma coisa muito mais simples. E aí existe essa mistura de queixas e a mistura de especialistas para tratar. Então, agora, quando eu falo assim, é uma terra de ninguém, aparentemente parece uma terra de ninguém, mas não é. Se o médico não sabe tratar inicialmente, tira a história e orienta o paciente. Encaminha para o especialista mais correto. Ou neurocirurgia, ou reumatologia, seja lá quem for. Tratamentos alternativos são indicados? Sim, a medicina alternativa, sim. Sim. Acupuntura, quiropraxia, né? TENS, fisioterapia analgésica, tudo isso é válido. Agora, trata a causa? Não, trata os sintomas. Então, se eu tenho uma dor aguda, eu vou tomar remédio, eu vou ficar em repouso, eu posso fazer uma fisioterapia analgésica, eu não vou fazer atividade física. Pilates é bom? Pilates é fundamental também, tá? Porque ele dá um equilíbrio. Quando aquele paciente tem uma dor crônica, eu vou respirar melhor, eu vou ter um equilíbrio melhor, eu vou ter uma ajuda mental melhor. Então, tudo vai ajudar. Mas o mais importante, eu volto a enfatizar, é fazer o diagnóstico. A partir do momento da causa, você trata. E se você não acha a causa, você vai tratando os sintomas e administrando os sintomas de cada paciente. Agora, o que acontece que a gente encolhe com a idade? A nossa musculatura atrofia com o decorrer dos anos. Né? Os discos também desidratam no decorrer dos anos. Então você perde água. A osteoporose, as vértebras vão se achatando. Então todos nós vamos encurvando, vamos fazer a flexão. É comum da idade, do evoluir da idade. Você já perdeu a altura? Ainda não vi isso. Não. Tá? Quem aqui já vejo... conferiu isso? Mas eu conferi a semana passada. Mas fiquei assustada, doutor. Eu fui ao médico e aí a primeira coisa, peso e altura, né? Eu perdi 4 centímetros em 35 anos. Tudo tem que ter a base. Qual era a sua altura primeiro? Eu achei um absurdo. Viu, Bibi? Não, Bibi? Só tem uma solução. 4 centímetros em 35 anos? Gente, 4 centímetros é muito. Mas tem outra solução. Quando a pessoa vai para o espaço, ela aumenta um pouquinho. O disco, aquilo que era achatado, ele aumenta um pouco a sua espessura. Então você ganha um pouquinho a mais de altura. Quer fazer isso? Vai para lá. Vai na estação espacial orbital, a estação orbital espacial. Vamos embora, vamos para o espaço. Dr. Vanderlei Lima, um craque no assunto lá do Hospital Albert Einstein, esteve aqui hoje conosco, nos dando uma aulinha sobre dores. Coluna, então, vai lá, primeiro certifique-se se é realmente coluna, né? Qual é o problema que você tem? Porque às vezes você está aí pensando, será que é, será que não é? Não é mesmo? Muitíssimo obrigada por ter vindo. Obrigado, Natália. Ai, deixa eu ver o Instagram do doutor, qual é? Tá aqui, tá lá no vídeo, ó. Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima. Muito obrigada por ter vindo, tá? Muito obrigada.